Você lembra qual foi a última vez que você pegou um dinheiro físico na mão, foi até um estabelecimento, comprou alguma coisa com ele, ou talvez até fez o pagamento de alguma coisa, antes de fazer a transição para aquele objeto de plástico que hoje é uma das maiores dores de cabeça das pessoas? O meu nome é Paulo Costa, eu sou planejador financeiro pessoal. E nesse vídeo eu quero te falar sobre o que aconteceu, como que aconteceu a transição do dinheiro de papel para esse dinheiro que agora é no plástico e para a gente ir um pouquinho mais além, hoje ele está aqui dentro, que é o cartão de crédito. Como que o cartão de crédito tem e ele teve o impacto e a forma como ele foi inserido na nossa vida de uma forma silenciosa que hoje ainda causa muito estresse na vida das pessoas. Então, para começar esse vídeo, a gente vai falar, e eu dei o tema dele sobre a armadilha silenciosa que endividou o Brasil. E de fato aqui a gente está falando sobre o cartão de crédito, que hoje a maioria das pessoas estão endividada por causa dele. E para a gente começar, a gente precisa ter um olhar histórico de como aconteceu isso. E aqui eu peguei algumas datas a partir de 94 até a data de hoje, 2025. Existiu momentos históricos com cartão de crédito antes de 94, mas para nós é importante ter esse olhar histórico até 94, até 2025, que é importante e interessante para nós. E para começar, em 1994, existiu ali o Plano Real e o crescimento da bancarização. Então, um pouquinho antes de 94, ainda na década de 90, o Brasil passava por uma dificuldade de controlar os seus gastos. A inflação era muito alta, chegava a 80% ao mês, e as pessoas elas tinham que, a partir do momento que elas recebiam o seu dinheiro, elas tinham que logo gastar aquele dinheiro, se desfazer dele, porque não se sabia o que ia acontecer no dia seguinte, não se sabia, não existia um controle do poder de compra. Então foi importante. Dentro da década de 90 existiu planos que falharam sobre poder controlar essa inflação toda, só que ela realmente aconteceu lá em 94, com a vinda do Plano Real. Fernando Henrique Cardoso estava sobre o comando da Fazenda, então conseguiram ali ajustar essa inflação. E o que aconteceu nesse momento? A moeda ela ficou estabilizada, ou seja, você tinha agora conhecimento do seu poder de compra, ela se estabilizou, aquela inflação então ela tinha estabilizado. Outra coisa que aconteceu, controle da inflação, o crescimento do varejo. Então as pessoas começaram a ter um pouco mais de confiança agora e o varejo cresceu com isso. Com isso também cresceu a expansão dos serviços bancários, ou seja, os bancos também começaram a acreditar mais nesse novo plano real, no governo, e começaram então a crescer os seus serviços, começaram a oferecer para as pessoas os seus serviços bancários. Com isso também veio a previsibilidade no poder de compra, ou seja, você não precisava mais pegar o seu dinheiro e sair correndo para ir gastar ele, porque agora você tinha uma estabilização da moeda, você tinha um controle da inflação. Só que o que acontece? O consumo antes do cartão de crédito, ele era um crédito direto, o controle era tangível, ou seja, quando você tinha o dinheiro na mão, era mais fácil para você controlar os seus gastos, controlar seu orçamento. O que acontecia principalmente era muito comum. Existia-se o crediário. O crediário era uma forma de crédito onde a concessão desse crédito era dada principalmente pela loja que você estava comprando. Então, por exemplo, você queria ir lá numa loja e comprar um eletrodoméstico, algo que era um pouco mais caro, e não existia o cartão de crédito, ou pelo menos a maioria das pessoas não tinham acesso ao cartão de crédito, que facilitava você poder ir lá e fazer essa compra parcelada. Então, a forma como essa concessão de crédito era feita era através de um crediário. O crediário era um boleto, né? E lá a própria loja era quem fazia essa análise de crédito e ela tomava o risco, ela que tomava o risco de te emprestar esse dinheiro, de te dar esse crédito para que você pudesse comprar uma geladeira, um fogão e fazer ele parcelado, porque o orçamento não dava, né? Você não conseguia comprar muitas vezes um produto desse à vista, porque ele era muito mais caro. Só que
Aí veio então o conhecido Casas Bahia. Principalmente eu trago aqui essa imagem porque ela é muito famosa, ela ficou famosa também na década de 90 ali, com o Mamonas Assassinas, com aquela música A Minha Felicidade é um Crediário nas Casas Bahia. Então quem tinha o nome limpo era feita essa análise de crédito, quem não tinha o nome nos registros SPC Serasa poderia então abrir um crédito e ganhava esse carnezinho aí das Casas Bahia, parcelado aí a sua compra em até 10 vezes, até mais às vezes. Então quem tinha um desse tinha crédito na praça. E aí então a gente parte para aquele momento em que o funcionário, o colaborador, quando ele trabalhava, ele tinha lá o que se chamava o olerite. Esse era o nome que se dava para a folha de pagamento, era essa imagem verdinha que tinha ali todos os recebíveis, o que era descontado. Então a pessoa ela recebia, o funcionário recebia o seu dinheiro físico na mão. E com aquele dinheiro ele olhava para o seu orçamento, ele já sabia quanto que ele ia receber, ele ia fazendo os seus pagamentos, ele ia no mercado, ou seja, quando ele tinha isso, ele tinha um maior controle sobre os gastos dele. E às vezes até sobrava lá um pouquinho no final do mês, que era aquele dinheiro físico de reserva para se um pneu furasse, se faltasse algum alimento, ia na vendinha comprar. Aí, então, a gente chega lá para 2000 até 2010 ali, a gente tem a entrada então do débito e o início da perda de controle. Por que que eu trago esse tema débito e o início da perda de controle? Porque as empresas, então, por talvez alguma lei governamental, alguma lei para realmente restringir mais e poder fiscalizar as empresas, elas obrigaram aí as empresas a fazer parcerias com bancos e os bancos ofereceram ali então uma conta corrente para que o funcionário, uma conta poupança, conta corrente para que o funcionário recebesse então o seu salário. Ou seja, o operário ia lá, ele trabalhava e ao invés de receber o dinheiro físico, agora ele recebia o dinheiro depositado direto numa conta. E geralmente era o que a gente tinha dos maiores bancos ainda, era Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa e o Santander. Então, o operário trabalhava, ele ia lá e recebia. Só que até esse momento, tudo certo, porque ele só precisava ter essa conta aberta, ele ia lá, ainda assim sacava, ele só tinha que ter o trabalho de ir lá e sacar o dinheiro dele. Ele sacava todo esse dinheiro físico ainda, e a partir dali ele trabalhava com o que ele tinha de orçamento, pagava seus gastos, e aí tudo certo. Só que em um determinado momento, os bancos eles começaram a te oferecer um cartão. O primeiro veio um cartão de débito, ou seja, você precisava ter dinheiro na conta para que você pudesse debitar ali, ou seja, você não precisava mais ir lá e sacar aquele dinheiro num caixa eletrônico ou no banco. Você simplesmente tendo dinheiro, você tinha o cartão em mãos e o banco fazia uma questão de enviar esse cartão mesmo que você não pediu. Ele enviava esse cartão para você na sua casa, chegava direto lá e você usava. A partir daí, você começou a não ter mais aquele contato físico, porque estava muito mais fácil no cartão de crédito, você chegava e fazia suas compras. Só que aí, e essa imagem retrata muito aquele funcionário do banco disfarçado, né, de uma imagenzinha, e ele começa a te oferecer agora a função crédito no cartão. Ou seja, você não precisa mais ter dinheiro agora em conta corrente para você poder fazer as suas compras. E isso abriu uma margem gigantesca para que as pessoas começassem a usar isso como uma extensão do seu salário. Opa, espera aí, eu tenho meu salário, eu recebi, mas eu tenho mais esse crédito que eu posso estar utilizando ele. E agora não mais, você agora chega num lugar para comprar uma coisa e a pessoa te pergunta, crédito ou débito? E aí começa toda uma nova estratégia, começa um novo consumo, porque agora você não precisa mais do crediário, daqui a loja te deu um crediário para que você possa parcelar suas compras. Agora você mesmo pode fazer o parcelamento através do cartão de crédito. Então você não precisa mais ter dinheiro.
Agora não é mais a loja que faz a concessão. Agora quem faz a concessão é o banco que te dá, que avalia, vê se você pode ter um cartão de crédito e ele vai lá e te dá esse crédito para que você possa fazer parcelado. Facilitou muito, só que se perdeu o controle disso, porque antes era muito mais palpável. Você chegava numa loja e você dava o seu dinheiro, você sabia que estava dando R$ 100, você sabia que estava dando 50. Agora, com cartão de crédito, muitas vezes você nem vê, você só passa ele e tá tudo certo sem nenhum controle. O fato é que isso começou as pessoas começaram a utilizar isso como um crédito para compras maiores. Preciso viajar, eu quero uma passagem de avião, eu quero. Isso expandiu, né? O consumo se expandiu muito com isso, facilitou. Pessoas que antes não viajavam começaram a viajar, pessoas que começaram a adquirir bens e serviços de maior valor, porque agora tinha facilidade do cartão de crédito. Em 2017 aconteceu uma revolução digital e a guerra dos corretistas. Então começou a aparecer um monte de banco digital a partir de 2017, ali que ficou bem estruturada essa questão dos bancos digitais, essa entrada. E qual que era o principal lema desses bancos digitais aí, que vieram também para competir com os bancos tradicionais que eram só físicos? Qual que era o lema desses? Qual que era a proposta? Era a desburocratização, zero tarifas e limites acessíveis. Então, o que aconteceu nesse momento realmente era, eles queriam desburocratizar tudo que acontecia, queriam te dar tarifa zero, te davam limites acessíveis, ou seja, era uma guerra de corretistas, na verdade. E o fato disso se tornar uma corrida, que o principal objetivo era ter o maior número de corretistas possíveis. Por quê? Porque isso valorizava as empresas diante dos investidores. Essas empresas tinham investidores, a maioria é capital aberto, ou seja, arrecada dinheiro na bolsa de valores. Então essa guerra não era por ter clientes saudáveis financeiramente, era por ter números. E aqui nesse quadro eu trago um dado de 2024, bem atualizado, sobre o número de clientes ao final do quarto trimestre. Ou seja, você ainda tem a Caixa, naturalmente, você tem o Banco Bradesco, só que você tem logo abaixo do Bradesco, Nubank, que é um banco digital, que hoje é o maior, né? Banco digital. E logo em seguida foi introduzido os outros bancos aí também. Ou seja, coloca crédito fácil na mão dessas pessoas, eles não sabem lidar com isso, a gente ganha em números de. A gente cresce em número de corretistas, não importa se eles são saudáveis ou não financeiramente, se eles sabem lidar com isso, mas a gente vai ser o maior e os nossos investidores vão estar felizes. Então entenda uma coisa, o banco, ele não se importa que você tenha dívida. Na verdade, ele cresce quando você tem dívida. Porque para ele não é importante que você vá lá e pague a dívida. Para ele é importante que você vá lá e continue devendo para ele e faça renegociações de cartão de crédito e assim os juros sobre juros e eles vão ganhando dinheiro. Então ele não quer saber se você é bem financeiramente, se você consegue pagar suas contas. Isso não é importante para ele. O que faz o banco ganhar dinheiro realmente é as taxas elevadas de juros que eles cobram por emprestar dinheiro, por dar essa concessão de crédito para você. Então lá em 2020, 2024, a gente tem aí a consequência, né, o crescente de endividamento. A partir de 2020, 2024, com essa também mudança de consumo, a gente passou a ter um maior número de endividamento por causa do cartão de crédito. O endividamento aí que atinge a maioria, quase 80% das famílias estão endividadas, e a grande maioria, a grande razão que leva esse endividamento é o cartão de crédito. Ele tá ali no topo. Ou seja, silenciosamente o cartão de crédito ele foi inserido na nossa vida. A gente recebia nosso dinheiro, fazia o nosso orçamento, tinha-se um controle, e esse controle ele era palpável. A partir de que passou para o cartão de crédito, a gente começou a perder o controle, e agora a gente colocou o nosso cartão de crédito dentro do nosso smartphone, e isso foi piorando cada vez mais. A gente nem precisa mais do cartão físico, agora a gente tem ele dentro do celular digitalmente, e a gente não sabe onde isso vai parar. Silenciosamente ele foi inserido na sua vida e
hoje ele causa estrago na vida da maioria das pessoas. Junto a isso, a gente coloca o apelo ao consumo, né? Cada vez mais as empresas, cada vez mais o marketing te faz querer consumir, porque acredita-se que quando você consome algo, quando você está cada vez mais procurando por marcas, por consumir, isso te traz um nível de felicidade, só que a gente sabe que não é assim. Só que o marketing ele consegue realmente trabalhar muito forte nisso, ele trabalha muito forte na sensibilidade e na emoção das pessoas que te fazem consumir. É um apelo muito forte para isso. E isso faz você gastar no cartão de crédito, gastar com coisas que você realmente não precisa, muitas vezes. E isso faz com que essa dívida só aumente. E agora, como que o planejamento de vida financeira ele pode quebrar esse ciclo de endividamento? Porque quando você tem um propósito, quando você sabe o que quer da sua vida, o dinheiro ele para de ser uma fonte de estresse, ele passa a ser uma ferramenta para que você consiga atingir os seus objetivos de vida, para que você consiga viver a vida que você realmente planejou. Então, o planejamento de vida nesse conceito vai fazer com que você tenha um propósito ao gastar o seu dinheiro, mesmo que utilizando o cartão de crédito, ainda assim, ele passa a ser uma ferramenta para ajudar a sua vida. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de comentar e compartilhar aí para quem realmente precisa.